Bom dia, nono ano. Nós vamos passar agora as correções das nossas atividades que correspondem às páginas 312, 313, 320 e 321. Estamos tratando do assunto independências na África e na Ásia. Estamos ainda dentro do continente africano, falando aí desse processo de dependência que foi ocorrendo aí no século XX, meados do século XX, ali na África, tá bom? Ali não, lá na África. Então vamos dar prosseguimento agora, início à nossa correção, mas observem bem essa imagem que está aqui, logo de imediato, assim, logo de cara na nossa introdução aí, e aí eu quero que vocês respondam para mim, quem é que foi representado em forma de desenho, em forma artística nesta imagem. Vamos ver se vocês estão por dentro aí do assunto e do tema tratado até então. Respondam na plataforma e vamos para a correção. Correção, página 312. Observe novamente as fronteiras políticas do mapa da página anterior. Agora analise o mapa abaixo que traz as divisões étnicas do continente africano. A página 311 tem esse mapinha. A página 312, abaixo do enunciado, tem este daqui. Os dois mapas correspondem à África. Observe a legenda dos dois. Mapa 1, os movimentos de dependência do continente africano. Mapa 2, divisão étnica da África na atualidade. Letra A, explique por que os dois mapas são diferentes. Os mapas são diferentes porque um representa as fronteiras políticas, aqui, estabelecidas pelos movimentos de dependência, e o outro mostra as etnias que compõem o continente, aqui, tá bom? Se vocês observarem, essa legenda aqui está escrito territórios dos grupos étnicos africanos. Então, aqui eu tenho um mapa político, aqui eu tenho um mapa étnico. Letra B. O que é possível perceber sobre os processos de independência na África considerando esses mapas? Gente, tá nítido. É possível perceber que as independências e a formação dos novos países não consideravam as questões étnicas africanas, e sim parte das fronteiras delimitadas durante o período do imperialismo. Então nós vamos ver que muitos povos que não se davam bem vão ficar no mesmo espaço ali, tendo que conviver, por conta da divisão que foi feita lá atrás na Conferência de Berlim, para dividir ali a África entre os imperialistas. Quando os imperialistas saem, essas fronteiras continuam sendo as mesmas. E aí vão haver conflitos muito grandes, que vai ser a resposta da C. Quais as consequências que isso gerou para os novos países independentes, países africanos independentes? Em muitos países ocorreram conflitos internos entre as etnias ali presentes, que passaram a ter que dividir o território depois da independência, ou seja, a questão B já responde a C. É só observar, interpretar o mapa, fazer leitura de mapa. Treinem isso, que isso é muito importante. Vamos para a página agora, do livro de vocês, 303. Complete a frase abaixo, marcando um X na alternativa correta. Um dos fatores que contribuiu para os movimentos de independência na África foi o pan-africanismo, que buscava a autonomia e a unidade dos povos africanos. Não tem nada de apoio europeu, o europeu não estava nem um pouco interessado em apoiar esse movimento, e o pan-africanismo, que visava a autonomia africana por meio da consolidação das tradições muçulmanas, também não, porque nem todos os países da África são muçulmanos, apenas alguns, tá? 3. Leia o texto abaixo, em seguida responda as questões. A história de lutas, às vezes violentas e trágicas, das antigas colônias desmente essa visão eurocêntrica da descolonização, substituindo-a por uma visão africana e asiática, mais fiel aos acontecimentos históricos. Desse ponto de vista, aí tem um espaço aí, é produto dos movimentos nacionais
que encurralaram o colonialismo, obrigando-o pela força a abrir mão daquilo que tinha tomado pela força. Então, os imperialistas tomam as coisas de força ali na África, os territórios, o povo, a cultura, e vai ter que abrir mão à força, porque os próprios africanos vão fazer isso, vão fazer com que eles saiam. Então, a resposta vai ser descolonização. Completar o espaço vazio do texto marcando X na alternativa correta. Vai ficar a colonização, a produtos dos movimentos nacionais, a descolonização ou a libertação? A descolonização é produto dos movimentos nacionais que encurralaram o colonialismo, obrigando pela força a abrir mão daquilo que tinha tomado pela força. Então, vocês vão encaixar aqui, descolonização, tá? Essa daqui. Vou deixar grifada aqui para vocês, que vocês possam destacar bem. B. Por que utilizar o termo descolonização é equivocado para alguns estudiosos? Porque as histórias de lutas mostram que muitas vezes elas foram violentas e trágicas, desmentindo a visão eurocêntrica de descolonização, na qual se acreditava que os colonizadores europeus teriam concedido a independência para as colônias africanas sem lutas ou resistência entre colonizadores e colonizados. Nós vimos aí que o que mais o povo africano fez foi resistir e lutar. Agora, nós vamos dar prosseguimento indo para a página 320. Ligue as colunas dos países africanos com os respectivos países europeus que empreenderam políticas imperialistas em relação a eles. E aí vocês vão observar nessa página 320 aí, que eu coloquei algumas páginas antes para que vocês pudessem ler, Então vamos lá. Tunísia, Marrocos e Argélia. Aonde que eu vou ligar a Tunísia, o Marrocos e a Argélia? Qual país aqui imperialista, que empreendeu políticas imperialistas em relação a esses países, na Tunísia, no Marrocos e na Argélia? Eu vou vir aqui com a minha seta e vou ligar aqui, na França. Então, Tunísia, Marrocos e Argélia vai para a França. Saara Ocidental e Guiné Equatorial vai para onde? Eu vou ligar aqui, na Espanha. Ok? Congo, Ruanda e Burundi. Congo, Ruanda e Burundi vai ser ligado aqui, na Bélgica. Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, agora ficou de graça, Portugal. É só vocês irem pelo idioma, Idioma que esses países africanos falam. Só de olhar Angola dá para saber. 2. Leia o texto abaixo e em seguida responda as questões. O período em torno de meados do século XX foi um momento de importantes transformações para o pensamento africano, marcado por grande otimismo e autoconfiança. As escolas de pensamento ligadas aos poetas na negritude e aos militantes do pan-africanismo independentista e do socialismo africano exerciam nesse momento um forte impacto no continente, com grande repercussão mundial. Esse movimento passa a tratar de temas como a integração continental e a unidade política, econômica e cultural, tornando-se assim um amplo movimento de libertação da África. Letra A. Qual assunto tratado no texto? O assunto tratado no texto é o pensamento africano e a importância do pan-africanismo para a independência dos países africanos. B. Quais temas passam a ser tratados pelo movimento descrito no texto? O movimento pan-africano passou a tratar de temas como a integração continental, a unidade política, econômica e cultural. C.
Qual o objetivo do movimento? O objetivo do movimento pan-africano era a libertação da África. Então, nós temos aqui as perguntas e as respostas, ok? Ainda na página 320, vocês vão ter aí, né? 320 não, 1000 perdões. Vocês vão ter na página 321. Eu coloquei a questão errada aqui para vocês. Vamos voltar aqui. Sobre o apartheid, página 321. Questão 3. Leia o texto abaixo. Em seguida, responda as questões. A apartheid era um sistema rígido de segregação racial, de separação entre brancos e negros, que teriam lugares separados onde morar e manteriam suas culturas próprias. A separação racial deveria ser completa. Um negro não poderia sequer rezar na igreja de brancos. Na lógica, a apartheid cabia aos brancos, a riqueza, e aos negros, a pobreza. Então, esse texto aqui, ele está mostrando com muita nitidez quão nocivo foi o apartheid para os negros, porque só beneficiou os brancos. Então, a pergunta da letra A é: segundo o texto, o que foi o apartheid? Segundo o texto, o apartheid foi um sistema rigoroso de segregação racial, ou seja, separar brancos de negros, né? Visando a total separação entre brancos e negros. Letra B. Quais exemplos sobre o apartheid o texto cita? O texto ele cita vários exemplos, como moradias com locais específicos para brancos e outros para negros, igrejas para brancos, nas quais os negros não podiam entrar. Os negros deveriam manter sua cultura para si, misturá-las, né, sem misturá-las com os brancos, com as dos brancos. Então aqui nós podemos ver que foi um sistema bem cruel, né? Não foi nada benéfico para os negros. Letra C. Segundo o texto, quem se beneficiava com o apartheid? O texto informa que na lógica do apartheid, os brancos ficavam com as riquezas e aos negros restava apenas a pobreza. Portanto, quem se beneficiava com isso eram os brancos. Então, a letra D. Agora observe a fotografia e estabeleça uma relação com o texto. Essa questão vocês vão responder de forma pessoal, por isso que tem umas linhazinhas aqui do lado, igual está no livrinho de vocês também, tem umas linhas em branco aí do livro de vocês ao lado, e vocês vão responder de forma pessoal. Vocês vão observar essa imagem e vão fazer, tá bom? A questão 4, ela é uma pesquisa para que vocês possam fazer no caderno, mas não tem problema fazer no Word, no digitar, entregar ela digitada aqui na plataforma, desde que vocês coloquem aí as fontes históricas. Por exemplo, professor, eu retirei lá da Wikipédia, vocês vão ter que escrever que colocou na Wikipédia, vai ter que digitar isso. E assim, se tirar de outro site, a mesma coisa. Eu não aconselho utilizar a Wikipédia, porque a Wikipédia qualquer um pode mexer lá, inclusive eu. Se eu quiser ir lá agora acrescentar um conteúdo sobre África, sobre Apartheid, sobre Mandela, né, sobre Nelson Mandela, sobre qualquer tema dentro deste assunto, eu consigo mexer no Wikipédia. Então, não é algo assim, é confiável, tem muita informação segura, porém pesquise em outras fontes, ok? Então, essa foi a nossa correção. Estamos finalizando com a letra D. E aí vocês vão fazer esse trabalhinho no caderno de vocês ou no Word. Não precisa ser muito longo, só quero que vocês escrevam aí as informações que vocês encontrarem. Depois vocês podem compartilhar com os colegas de vocês ou na própria plataforma que vocês acharem interessante, o que vocês acham que ainda prevalece e permanece ali na África após aí, durante, né, pós-apartheid, ok? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Até a próxima videoaula.